Olá, gente, quem está presente, nossa jornada da autocura. Hoje a gente vai falar sobre obesidade, um tema super importante. Seja bem-vinda, Cris. Vamos falar hoje sobre obesidade, sobre as questões emocionais que podem trazer a obesidade. Mais uma, seja bem-vinda. Opa, todo mundo entrando. Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Deixa o pessoal acabar de entrar. Tudo bom? Vamos falar hoje sobre obesidade. Um tema super importante. Por que a gente precisa cuidar do nosso emocional? Não adianta a gente ficar fazendo dieta, academia. Se você não cuida do emocional, volta tudo. Quantas pessoas você conhece que já fizeram bariátrica e engordaram de novo? Ou fizeram lipo e engordaram de novo? Quantas pessoas fazem dieta a vida inteira, emagrece na hora da dieta e depois engorda, e às vezes engorda até mais, não é? Então, a gente tem que entender por que a pessoa volta a engordar. A pessoa volta a engordar porque ela não trabalhou o emocional dela. Então não adianta, se você não cura a sua compulsão, se você não resolve seus problemas emocionais, você não vai sair dessa situação. Opa, nossa convidada de hoje, a Kátia, já está presente. Hoje a gente tem duas convidadas, a gente vai ter tanto a Kátia quanto a Tatiana, para a gente discutir esse assunto e entender um pouquinho melhor por que é importante a gente cuidar do nosso emocional para conseguir realmente emagrecer de vez. Emagrecer com a idade que você tiver, ser uma pessoa idosa, mais enxuta, com energia, com força. Não adianta você só fazer academia e voltar a engordar. Eu vou agora chamar aqui... Opa, a Tatiana também já entrou. Tatiana pede aí para entrar, manda sua solicitação, tô aqui recebendo a Kátia e tô esperando a Tatiana também entrar. Vamos falar um assunto. Boa noite. Tudo bom, Como vai? Tudo Kátia? bem? Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada. Tá todo mundo ouvindo todo mundo? Hoje sem Eu estresse. estou ouvindo. Se Deus quiser, hoje vai. Essa live de hoje vai, é super importante, um tema muito importante, porque a obesidade, gente, ela é a porta de entrada para muita doença, é a diabetes, é Alzheimer, nossa. Então a gente precisa evitar a obesidade, né? E precisa evitar de uma forma séria, que atinja profundamente o problema da pessoa, para que a pessoa não fique numa sanfona, né? Engorda, emagrece, porque se inscreve numa academia ou então assume uma dieta e aí faz, emagrece, e aí acaba a dieta, volta emocional e engorda tudo de novo, não é? Não é isso, Kátia? Assim que acontece, né? E é um tema que vai ajudar muitas pessoas, né? A Esse é... trazer uma Tenta nova falar forma, um pouquinho mais alto, Kátia, que a tua voz está um pouquinho baixa. é uma forma de trazer para a luz, né? Esse novo conhecimento, né? Que sempre que a Exato. gente ouve falar de obesidade, a gente sempre pensa em não comer isso, não comer aquilo, fazer muita atividade física. Isso é importante, né? Mas quase ninguém fala dos conflitos emocionais, né? Então, Exato. o que está por trás disso? Qual é a origem disso, né? Oi, Não Tatiana. necessariamente é a alimentação em si. Exato. A causa, a origem. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Obrigado. Então, estamos as três aqui na nossa mesa redonda para falar sobre essa temática super séria, super importante, super
no momento, né? Porque a humanidade está engordando. Hoje em dia, a quantidade de pessoas com sobrepeso chega a 50% das pessoas. Não obesas, mas com sobrepeso. E o sobrepeso é o começo da obesidade. Então, a gente tem que frear antes de chegar no sobrepeso, né? As pessoas têm que perceber que realmente existe uma razão maior. E quem está aqui conosco, a gente hoje até o final da nossa live, você vai entender as razões emocionais que fazem com que a pessoa engorde, que a pessoa não consiga se segurar, né? Que ela continue comendo. Você vai também saber qual é a forma de tratar isso, né? Quais são os conflitos que podem estar afetando a pessoa e você vai sair daqui super feliz, porque você vai descobrir que existe um caminho no final de tudo, né? Para a gente resolver esse problema de forma natural, tá? Então, você vai aprender um pouco mais sobre isso e a gente está aqui para te ajudar a resolver isso de vez, tá bom? Então, vamos começar a nossa live. Antes de começar a live, eu quero avisar que a gente vai fazer um sorteio no final da nossa live. A gente vai dar um atendimento gratuito para uma das pessoas que souber colocar a frase inteira que a gente vai colocar aqui para você, tá? Então, eu vou dando aos poucos essa frase. Vou dar agora a primeira parte dessa frase, então escreve lá, anota se você quer ganhar uma sessão gratuita de terapia, tá? Com um sintoma, que vai cuidar de um dos sintomas que você tenha, pode ser obesidade, e você vai, então, anotar agora. Então, o começo da frase é: para cuidar da sua obesidade, anota aí, para cuidar da sua obesidade, e essa é a primeira parte da frase, o resto a gente vai falar no meio da live, tá bom? Anotou? Para cuidar da sua obesidade, tá bom? Então, se você tem sobrepeso, ou se você não consegue parar de comer, se você tem aquela compulsividade, você pensa em comida fora dos horários de almoço, jantar, né, durante o dia, à noite, quando você está dormindo, se você se sente ansiosa, às vezes, para poder saber o que você vai comer, o que vai ter de jantar, se você está muito cansada, está com sobrepeso e se sente cansada, com desânimo, baixa autoestima, tudo são sintomas que a gente tem que ficar alerta, que a gente tem que se cuidar. Você se sente culpada quando você come alguma coisa, ou se você tem retenção de líquido, né? Você Falta de ar. acumula líquido nas pernas, né? E você fica muito cansada quando anda muito. Se você se sente envergonhada quando você bota aquela roupa assim que você vai experimentar na loja e você toda hora você acha que ela não tá caindo bem, não tá confortável. Ou então, se você tem vergonha de tirar a roupa na frente do seu namorado, que você acha que você não está em forma, tudo isso é um sintoma que a gente pode tratar. Tudo isso é importante resolver, né? Ou então, vamos dizer que você se sente infeliz quando você se olha no espelho, quando você acha que você não está no seu corpo ideal. A gente tem que trabalhar isso, porque uma das primeiras coisas é aceitar a si mesmo. Não que você tem que ser acima do peso, mas você tem que aceitar você mesma como você é. E aí sim, você vai começar por um processo. E esse é um dos processos que a gente vai falar para você aqui agora, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho por que esse emocional afeta a sua
saúde física, né? Como que esse seu emocional pode chegar a ponto de trazer doenças, né? Então, para explicar um pouquinho isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, vou falar sobre alguns cientistas que já descobriram algumas coisas bem interessantes, bem ideais para o nosso momento, né? A primeira que eu gosto muito de falar é a Candace Pert. A Candace Pert era uma neurocientista e ela, pesquisando, descobriu que quando a gente sente uma determinada emoção, qualquer emoção, pode ser uma emoção positiva, pode ser uma emoção negativa, você sente essa emoção e você reage, tá? Então, vamos supor, sentiu uma alegria, aquela alegria se espalha pelo seu corpo. Se você pensar, você já pensa, ai, quando eu tô alegre, meu corpo fica vibrando. Mas o teu corpo efetivamente fica mesmo vibrando, porque ela descobriu que são disparados peptídeos pelo corpo todo. E esses peptídeos, eles vão para receptores do nosso corpo e eles informam os nossos órgãos, células vermelhas ou brancas do sangue, o rim, o estômago. Então, todo nosso corpo fica sabendo, ela está feliz, olha só que legal, como se fosse um alto-falante, sabe? Mas quando você está triste, quando você está irritada, quando você está com raiva, quando você está com rancor, também. Só que o problema é que quando você está triste, com raiva, com rancor, se sentindo culpada, a mensagem é ruim. E o nosso corpo não reage de forma positiva nesses casos, né? Então, isso foi o que a Candace Pert descobriu. Depois dela, houve várias outras pesquisas, Opa, boa noite, Luciene, chegando, tem um monte de gente aqui, super feliz de ter todos vocês presentes para falar sobre esse tema com a Kátia, com a Tatiana Fraga, Kátia Antunes, todas nós terapeutas, que podemos ajudar a encontrar a causa emocional da sua obesidade, tá? Às vezes não é você que é obeso, às vezes é um filho, às vezes é um parente próximo, uma pessoa que a gente quer ajudar, né? Então é importante entender por que é fundamental tratar o lado emocional da obesidade para evitar que você fique naquela coisa de vai e volta, para que você evite de fazer uma bariátrica e depois engordar de novo. Imagina, você passa por uma cirurgia gravíssima, emagrece e depois volta, né? Então, ninguém quer isso, né? Então, você precisa saber cuidar do teu emocional. Então, a gente estava aqui falando sobre a Candace Pert e tem outros muito importantes cientistas que descobriram toda essa interação que existe entre a nossa mente e os nossos órgãos e todo o nosso corpo. Então, não é uma coisa isolada, eu estou feliz, só a minha cabeça sabe que eu estou feliz. Não, nosso corpo todo sabe, tá? Então, eu agora vou repetir primeiro a frase, depois eu vou passar para a Tatiana, porque a Tatiana vai trazer mais informações para você, vai falar sobre a importância, sobre os tipos de conflito que podem estar afetando. E é isso que você vai ter que prestar atenção, porque existem vários tipos de conflito. E nem todo conflito gera obesidade, tá? Mas os que a Tatiana vai passar para você traz obesidade. Então, anota aí o começo da nossa frase, se você está querendo ganhar uma sessão gratuita de terapia, tá? Para cuidar de um sintoma. Então, a primeira parte da frase é para cuidar da sua obesidade, tá bom? Tatiana, segue aí em frente e fala para o pessoal o que eles têm que prestar atenção se eles estão sentindo. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Fala um pouquinho só mais alto, Tatiana. Vocês estão me ouvindo bem agora? Melhorou. Pronto. Muito bem. Quero aqui me apresentar. Meu nome é Tatiana Fraga. Sou terapeuta MPC, assim como as minhas amigas. E a gente veio aqui, né, falar para vocês sobre a origem emocional, né, da obesidade, tá bom? Mas antes disso, eu vou explicar para vocês como tudo começou, tá bom? Lá com o Dr. Hammer, um renomado oncologista da Alemanha. Depois de perder o seu filho, ele foi assassinado de uma forma sem
como é o nome que eu posso dizer? Foi Injusta, assim, né? Foi uma forma injusta. exatamente. Então, depois disso, desse fato inesperado e bem traumatizante, ele e a sua esposa descobriram que estavam com câncer. E aí, ele já, como oncologista, começou a estudar o porquê disso agora, o porquê disso naquele momento. Então, ele acabou observando que os pacientes dele também haviam passado por algum tipo de trauma inesperado e que também não teve solução para aquele determinado ocorrido na vida de cada paciente. E aí ele descobriu, depois de muitos anos, depois de muito estudo, ele concluiu que o nosso corpo reage a essas reações que provocam alguns tipos de machucados nos órgãos relacionados àquele local do nosso corpo. Só que esses órgãos são afetados no cérebro, né? E aí, com o passar do tempo, vai se destacando naquele órgão específico, tá bom? E essas marcas são comprovadas pelas antigas tomografias. Eu acho que a Kátia deve ter caído, né? Daqui a pouco ela pede para participar Verdade. de. Então, as antigas tomografias, elas conseguiam mostrar nitidamente essas marcas desses, vamos dizer assim, machucados no cérebro, né? E hoje as tomografias já não mostram por causa do contraste que na outra tomografia tinha e nas novas já não tem, tá bom? Então, baseado nessas descobertas, foi desenvolvido um estudo detalhado de cada tipo de doença, cada órgão relacionado. Então, a gente estuda e aprendemos que tem o tecido endoderma, que é o primeiro tecido que se forma lá quando a gente é um feto ainda. Depois vem o mesoderma e depois o ectoderma, que só os mamíferos têm. Bom? Então, foi criado um maravilhoso dicionário das doenças e os conflitos utilizados nessa terapia para encontrar a origem emocional de cada sintoma. Bom? Então, se você se identifica com uma desses sintomas, alguns disso que eu vou dizer agora, vai observando aí, vai vendo se faz sentido para você, tá bom? A criança se sente abandonada pela mãe. Aí eu vou dar um pequeno exemplo. Quando nasce um irmão, né? Vem uma criança nova para aquela família e a criança nascer, o irmãozinho mais velho começa a se sentir assim abandonado, né? Olha, eu tinha minha mãe só para mim e agora eu tenho que dividir a minha mãe com meu irmãozinho, entendeu? Então, por esse motivo, aquela criança, vocês estão me ouvindo? Que não é qualquer criança que tem um irmão nascendo, mas às vezes há uma situação, vamos por exemplo, que a criança nasce com um problema, então a mãe é obrigada a ficar cuidando do neném por algum motivo, ficar doente, então tem uma situação assim mais grave que faz com que a criança mais velha se sinta largada de lado, entendeu? Então, a gente tem que saber que não é toda criança mais velha vai ser obesa porque o irmão menor nasceu. Ela Exatamente. precisa sofrer uma dor, tá? Ela precisa ter se sentido abandonada, tá? Então, para isso, realmente, tem situações que a mãe tem que ficar mais atenta ao bebê, às vezes ele é prematuro, né? Tem várias situações que causam isso. Vai lá, Tatiana. Exatamente, vai da percepção de cada pessoa, né? De cada criança. Então, também pode se estocar os alimentos, né? Porque talvez na família alguém passou fome e aí a criança começa a comer com medo de faltar o alimento. Ou ela se sente sobrecarregada com responsabilidades acima da sua capacidade. Desvalorização. A criança também pode se sentir incapaz, de se sentir assim que nunca faz as coisas direito, nunca, olha, sempre eu vou tentar fazer alguma coisa e acaba dando errado, ela começa a se desvalorizar.
e se sentir impotente, porque talvez os coleguinhas conseguem fazer aquela atividade e ela não consegue. Então, Exato. nós precisamos prestar bastante atenção, né? Até nós como mães, observar, reforçar os pontos positivos que aquela criança tenha. Mesmo que ela tenha alguma dificuldade em fazer determinada ação, procure uma ação que ela faça bem feito e positive aquilo, né? Nossa, minha filha, eu percebi que você está com uma dificuldade, por exemplo, na leitura. Mas eu observei que você memoriza bem as coisas e você aí ajuda a criança na leitura e ela vai estimulando a sua capacidade de decorar, né? E aí nas apresentações ela não vai se sentir, oh, poxa vida, meus amiguinhos conseguem ler e eu não consigo, mas a mãe ressaltou o ponto positivo dela e agora ela consegue fazer a sua apresentação ali, mesmo tendo uma dificuldade na leitura. Porque isso é um problema, né? Muito presente, porque as escolas, os pais, eles estão sempre na expectativa de que o filho melhore, como se ele já não fosse bom do jeito que ele é. Então, ele tem que tirar 10. Se ele tirar 9, ninguém considera que ele tirou 9. Ele tirou 9, de 10 ele tirou 9. Não, ele não tirou 10, entende? Então, essa coisa de você nunca estar ideal, você tem que estar sempre se sentindo inferiorizado, porque não tirou 10, não tirou 7, não passou de ano. E aí os pais, os professores, eles, em vez de falar assim, não, mas você tem uma ótima memória, você é muito criativo, você desenha muito bem. Não. Ninguém lembra dessas outras coisas. Você é muito carinhoso, você é muito gentil. Não, você não tirou 10. Então, a criança vai crescendo com essa sensação de que ela não é boa. Então, ela se desvaloriza. Entendeu? E essa sensação de desvalorização. Aí, às vezes, a mãe compara com o irmão, né? Ah, mas a tua irmã tirou 10. Ah, mas a tua irmã passou de ano sem estudar. Por que que você não aprende, menino? Você não... A gente está aqui falando, você fica desligado, olha para lá, olha para cá, não presta atenção, você não sabe nada, você não aprende nada. Então, todas essas pequenas falas vão causando na criança, que vai crescer, uma sensação de que ela não é boa. Oi, Kátia, eu já te mandei convite, você não está conseguindo acessar? Então, o que acontece? A pessoa vai se sentindo, vai crescendo, se sentindo inferior. Inferior ao irmão, inferior ao colega da sala, inferior a outras pessoas. E isso é uma característica, né? A pessoa se sentindo desvalorizada. Manda brasa aí, Tatiana. Exatamente. Então, se alguma desses sentimentos você percebeu que faz parte do seu interior, da sua vida. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. A Miriam aí é minha mãe. Ah, que bom. Então, veio aqui nos prestigiar, né, e saber um pouquinho sobre essa É muito origem. importante. A gente tem que tratar dos nossos parentes também, né? Pelo menos passar o conhecimento, né? Então, a raiva é uma emoção também que a gente precisa observar também nesse contexto da obesidade, porque às vezes ela tenta suprir uma necessidade muito grande e vai prensando assim os sentimentos e tentando encobrir tudo aquilo e vai virando uma bola de neve. Voltou, Kátia! Que bom. Voltei, aqui tá chovendo, caiu energia. Ah, tá. Então, aí chegou na hora certa, viu? Já tô para te chamar aí. E a Kátia também vai explicar mais um pouquinho como é que a gente faz para positivar, mudar esses sentimentos, essas sensações que ficam dentro da gente. Mas eu queria Lembrando, complementar, antes de passar para a Kátia, falar de um outro aspecto que eu acho que a Tatiana deve ter falado, mas eu não pesquei bem, que é a questão de acumular tecido adiposo, né? Porque a gente quer se proteger.
Então, às vezes a criança cresce, ou jovem, e sente-se agredido, com muito bullying, ou então agressões pessoais, e a pessoa realmente precisa acumular massa para ficar forte. Então, é uma coisa instintiva, né? Acaba comendo, 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 com a necessidade de ficar poderosa para enfrentar esses ataques que a pessoa recebe, tá? E uma outra situação também dessa coisa de acumular massa para poder enfrentar é quando a pessoa precisa sustentar muitas pessoas da família. Então, quando cuida da mãe, cuida do pai, cuida do filho, cuida do irmão, cuida do marido, e ela não aguenta, ela é uma só, ela não foi feita para cuidar dessas pessoas todas, né? A Sobrecarrega. gente sobrecarrega. Então, ela precisa ficar forte também. Então, é outro motivo de acumular muito peso, né? A pessoa se sentindo sobrecarregada. Então, são pequenas nuances, né? Quando a gente faz a sessão de terapia, a gente faz uma anamnese bem profunda, lenta, para a gente conseguir entender cada pessoa, cada caso, né? Porque cada um tem uma história, né? E a gente tem que saber encontrar a sua história. Né? A tua não é igual a minha, não é igual a da outra, não é igual a da tua colega. Cada um tem uma história, cada um tem um passado. E é só através de um trabalho meticuloso de análise, de pesquisa, que a gente. Tânia, tá me ouvindo? Pronto, então. Oi, Tânia. Oi. Então aqui quero dizer para vocês, né? Lembrar até o final. Tá com a Tânia, Tá, né? Tânia? Quando a internet dela voltar, ela fala mais um pouquinho da palavra-chave para A vocês Kátia que caiu falar ela. aqui, E vocês vão Tatiana, marcando aí, você tá me porque precisa dessa palavra para vocês conseguirem. A gente vai falar assim, escreva a palavra-chave. A primeira pessoa que escrever vai receber a sessão por uma de nós, tá bom? Então, agora a Kátia vai explicar pra gente como é que a gente faz, né, pra positivar, pra mudar todos esses sentimentos dentro da gente. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque ouvindo? é de suma importância, né? Porque até aqui nós explicamos alguns dos sentimentos que podem desencadear a obesidade, tá bom? Então, daqui pra frente a Kátia fala mais um pouquinho aí. Ela tá meio tímida, mas ela vai falar agora, né, Kátia? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Um pouquinho tímida. Mas boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Gratidão a todos que estão aqui. Temos, né,
várias pessoas aqui nos acompanhando, e é um pouco de nervosismo, mas também muita alegria de ter vocês aqui nessa nossa jornada, né, nesse nosso desafio. E a obesidade é isso tudo, né? Mas também é um pouco disso tudo que nós estamos aqui conversando, trazendo para vocês, né? Através desse método, através dessa terapia, e como a Tânia falou, né? Tem todas essas causas, também podem ter outras, né? Mas porque a obesidade é um tratamento, né? Não é com uma sessão unicamente de terapia. Com uma sessão nós conseguimos chegar à origem, mas geralmente a obesidade ela é chamada de constelações porque ela tem ela atinge vários órgãos. Exato. Então tem que tratar o fígado, tem que tratar os órgãos vitais, tem que tratar, enfim, vários, vai cascando uma cebola para que esse paciente tenha realmente uma autocura, para que seu corpo, aos poucos, vai se adequando, entendendo que aqueles conflitos não fazem mais sentido, né? Exatamente. Vai apagar a história? Não. Nós não apagamos história de ninguém, né? Nós não somos assim, não somos borracha, nós somos terapeutas, né? Esse método é um método comprovado cientificamente por vários estudiosos, como a Tati falou, né? A partir do Dr. Hammer, mas tem vários outros que também estudam, vários profissionais renomados que estão trazendo essa medicina natural, essa terapia que pode, assim, livrar tantas pessoas de tantos sintomas sem precisar estar se intoxicando com tanta medicação, né? Verdade. Porque nós vivemos uma globalização da medicação. Tudo é remédio. Tudo. E o remédio, ele muitas das vezes, se não for preciso, necessário tomar, ele vai para o nosso corpo como veneno, né? E aí a gente acaba achando que está se curando e está se matando. Mas é triste falar isso, é triste de ouvir isso, mas essa é a realidade. Muitas vezes o remédio faz um bem a alguma coisa, a alguma doença em si, mas afeta o estômago, afeta outras coisas. Então, tem os efeitos colaterais, né, dos remédios. Exato. Existe um momento de tomar o remédio e existe um momento de não precisar tomar o remédio, né? Então, é claro que cada médico, cada terapeuta, cada paciente tem que saber encontrar o meio termo, né? Tomar remédio para tudo é uma intoxicação, né? Se você consegue, através do poder da sua mente, eliminar um sintoma que está te fazendo mal, seja ele obesidade, seja ele uma dor, por que você vai se intoxicar botando uma química no seu corpo que vai ter que depois ser eliminada pelo seu fígado, pelo seu rim, e vai ter, obviamente, consequências, porque o corpo não reconhece esses remédios. Esses remédios, eles são coisas que foram inventadas pelos seres humanos, ele não está na natureza, tá? Ele vem do petróleo, ele vem de coisas que não são orgânicas, então o nosso corpo não reconhece, e aí ele vai tentar eliminar. Mas existem situações que é inevitável, né? Graças a isso que a gente hoje conseguiu eliminar diversas doenças. Mas nem tudo precisa disso. Então, a gente precisa se aproveitar das descobertas, das coisas que a gente consegue tratar sem remédio, né? Vai lá, Tati. Exatamente. E é dessa forma que nós, com o paciente, na verdade é o paciente que nos conduz, né? Ele que nos leva pela mão e nós vamos junto com ele, guiando, e ele que vai mostrando o caminho, e ele vai, né? Geralmente é ele que descobre, né? Porque para ele o sentido da dor é dele, né? É sempre do paciente, 50% do terapeuta, 50% do paciente. Esse paciente precisa estar engajado, precisa acreditar no método para que
o seu cérebro compreenda, né? E que cérebro, psicológico, psique e órgão possam estar alinhados e para que eles sinta, né? Usufrua dessa autocura, né? E uma vez que a gente encontra essa origem do sintoma, aonde que foi? Foi lá na infância? Foi lá na gestação da sua mãe, né? Transgeracional? Foi lá, essa origem desse fator de obesidade vem da sua avó, da sua bisavó? Por quê? Pode estar lá na segunda, na terceira, na quarta geração, pode ser uma família de obesos. Um vem fazendo, né? Vai sempre passando de um para o outro. Então, tem como olhar, sim, tem como olhar para ver essa realidade e tem como ajudar esse paciente a romper, deixar lá atrás com sua vovó, com o seu vovô, com o seu ente querido, seu familiar, que ela pode honrar, sim. Se estamos aqui é porque nós temos uma grande história atrás da gente, né? Tem todos os nossos antepassados, então nós trazemos, né, nas nossas células, algumas memórias daqui, dali, e somos aí, essa colcha de retalhos, né? Com tantas maravilhas guardadas em nós, né? E vamos passando para os nossos filhos. Se a gente não trata, na nossa vez, não tratamos aquele fator de obesidade ou de qualquer outro conflito, nossos filhos vão ser obesos, e por aí vai, nossos netos, vai na mesma linha, como se fosse um passando a bandeirinha para o outro. Então, isso que você falou agora, Kátia, é tudo, é muito importante, porque, presta atenção, se a gente quer mudar a história da nossa família, é importante que a gente comece nos tratando, né? Porque assim a gente quebra com um ciclo, né? Com um ciclo que continua nos filhos, nos netos, nos bisnetos, porque a gente não cuidou da gente, né? Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade também para que a gente resolva o nosso problema e evite de dar continuidade. Muito, muito bom colocado. Interessante, porque senão a gente fica naquela repetição de padrões. É muito comum a gente ouvir alguém falar assim, não, mas eu não preciso de terapia, não. Porque a minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim. Então, é uma tal de síndrome de Gabriela, né? Talvez seja, né? Mas não existe. Outra coisa bem colocada também, que é o mito da hereditariedade. Porque já se provou através da epigenética que a hereditariedade, ela existe, mas ela pode ficar camuflada a vida inteira e nunca aparecer, se ela não for ativada. E para você ativar, você tem que ter um meio ambiente propício. E é por isso que você precisa cuidar disso tudo para não ativar certos genes que você pode ter uma tendência até de alguma doença que você possa ter, de Alzheimer e outras tantas que existem hereditariamente genes, né? Que aumentam a probabilidade. Sim. Mas se você tiver uma vida saudável, se alimenta bem, se cuida, tem bons hábitos e cuida do seu emocional, faz terapia ou trabalha o seu desenvolvimento pessoal para você ter autoastral, para você ter autoestima, para você ter um pensamento positivo, ter um cérebro saudável, aí você não vai ativar esse gene. É super legal. Manda, tô adorando. Fala aí, Kátia. Porque essa parte da genética, né, na verdade, é menos de 5%, né? Então, a maioria dos casos que é genética, a maioria dos casos, mais de 90%, são casos, fatores a partir de contato, né, de seres humanos, né? Conflitos com pai e mãe, com parente, com patrão, com alguém na rua, enfim. São conflitos humanos que surgiram. Aí entra o emocional, que vai lá dar, no caso da obesidade, os distúrbios hormonais, e vai causar uma série de afetar vários órgãos. Então, assim, através da terapia, tem sim como a gente
uma vez que encontra esse conflito, essa origem, nós vamos olhar novamente, vai doer, né? Mas é para doer, para curar. Não tem aquela hora que a mãe vai dar lá o chazinho e fala assim, mamãe, é ruim. Ah, filho, não é bom não, é ruim, mas é ruim para te curar. Aí a gente vai lá e engole com a cara feia. No caso da terapia, a gente vai precisar olhar para aquela dor, né? Vai doer, mas é preciso doer para quê? Para ressignificar. Para eu entender que o meu paciente precisa entender que ele tem sim condições de mudar, ele pode mudar essa história. Ele pode criar uma nova história. Né? Porque o nosso cérebro nos dá essa possibilidade. Deus é perfeito, né? Exatamente. Deus é perfeito. E como né? é libertador isso. É libertador, e isso é muito libertador. Porque ele dá essa possibilidade, o nosso cérebro nos dá. Então, nós podemos olhar para essa dor e criar a nossa versão do momento. Hoje, que eu não sou mais aquela criança que fui abusada, eu não sou mais aquele adolescente que sofri bullying. Hoje eu não sou mais aquela esposa tão, né, sem conhecimento, sem discernimento assim. Então, eu posso sim criar uma nova história, eu não estou apagando o meu passado, mas eu estou ressignificando. Eu estou dando um novo olhar para a minha vida, porque eu mereço ser liberta dessa dor, eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma vida, né, com significado, porque é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para usufruir dessa terra maravilhosa, da vida, para fazer amigos, para fazer o bem, para, enfim, para tudo de bom que nós nascemos. Então, nós não podemos nos conformar em viver, tá tudo ruim, tá ótimo. Não está. Vamos buscar melhorar, vamos buscar curar, vamos buscar sarar, né? Então, sim, podemos sim olhar, criar, dar um novo olhar, e a partir daí você já sente na hora, já começa a sentir a mudança no seu organismo. Ele já reagindo, ele já te falando, de certa forma, que aquilo ali já está diminuindo aquela dor, ou até passando. Tem casos, quando a gente termina a ressignificação, a pessoa começa a rir. Antes ela estava chorando. Ela começa a sorrir e fala, estou me sentindo leve. A palavra é incrível, né? Eu já observei que acho que 100% das pessoas fala isso. É incrível, incrível. A pessoa entra na sessão se sentindo pesada, ou com alguma dor, ou com uma sensação ruim. E no final da sessão, é essa palavra. É impressionante. Parece assim, até que eu dei um diálogo, né, para o cliente, para ele já saber o que falar depois. A dica. Não, mas é a palavra que vem. É muito gostoso. É porque o corpo, né, a terapia conduzida, bem conduzida, então a pessoa vai respeitando o tempo da pessoa e a pessoa vai se sentindo aceita, porque o papel principal da terapia MPC, é acolher. É acolher a pessoa com aquela dor, com aquele fardo que ela traz, que muitas das vezes não está aguentando mais, né? Porque já foi aqui, já foi ali, já tomou isso, já tomou aquilo, sei o que lá, enfim. Mas nós estamos ali para dar um passo junto, né? E esse passo geralmente traz muita diferença, faz muita diferença na vida das pessoas. E dentro do campo desse ressignificar, você olha, a partir desse passar a se sentir leve, ele vai ser orientado a dar um novo sentido, um novo significado. Aí vai entrar a parte do comprometimento do paciente, porque ele precisa ser engajado, ele precisa entender que ele precisa mudar algumas coisas no seu dia a dia. Às vezes vai precisar mudar um ambiente, às vezes vai precisar... Ah, mas eu não posso mudar o ambiente, eu não posso sair de casa, não posso mudar de emprego, não posso fazer isso. Ah, mas você pode olhar de uma forma diferente, então, para esse emprego que te faz... Você olha, vai buscando, vamos buscando junto. Qual seria a forma diferente? Qual seria a forma diferente de você lidar
com a sua casa, com o seu familiar que te é pesado. Vamos olhar, vamos buscar uma forma de olhar de forma diferente, né? Então tem toda é essa... a base, né, de tudo. Porque a gente não consegue mudar a realidade. O que a gente consegue é mudar a maneira que a gente vê a realidade. Isso é uma coisa muito profunda mesmo. Se você parar para pensar, quantas e quantas situações acontecem igual em duas pessoas diferentes, só que para uma é positiva e para outra é negativa, né? Por quê? Porque depende de como você vê a realidade, né? Dois irmãos, os dois têm os mesmos pais, um vê de um jeito os pais, outro vê de outro. N exemplos que a gente pode dar. Então, quando a gente faz a ressignificação, a gente não muda o passado da pessoa, a gente muda a maneira que a pessoa viu o passado. E isso faz toda a diferença, porque a pessoa passa a criar um novo padrão de reação. Então, se você antes se sentia culpada ou incapaz, agora você não vai mais se sentir nem culpada nem incapaz, você vai se sentir madura, autossuficiente, com uma boa autoestima, e vai ver aquela criança como uma criança que naquele momento não entendia o que estava acontecendo. Então a gente muda a maneira de encarar o passado e ele passa a mudar a sua maneira de reagir. Então eu vejo muito nos pacientes que a gente tem que depois da sessão ele volta dizendo assim, aquela ressignificação que a gente fez, eu estava pensando outro dia e vi que eu quase que caí nela de novo, mas eu me lembrei da ressignificação e mudei a maneira de eu agir. E é isso que faz com que a pessoa mude a postura para sempre, porque ela vai perceber que aquilo faz mal para ela e que ela não precisa mais daquilo. Aquilo foi utilizado como uma defesa, né? Porque a gente tem o nosso sentido biológico, né? O nosso corpo, ele sempre reage por uma justa causa. O corpo, a natureza, ela sempre tem uma justa causa para tudo que ela faz. Todas as doenças, elas têm uma justa causa para elas estarem ali, entendeu? Só que essa justa causa a gente pode não entender, né? E pode achar que aquilo é uma agressão da natureza contra a gente. Mas quando a gente descobre qual é aquela justa causa e a gente trabalha a seu favor, tentando fortalecer aquela causa e não destruir aquela causa, aí sim a gente consegue superar e se fortalecer e enfrentar mais uma vez aquela mesma situação, mas com outros olhos. E aí você não vai querer ter aquela compulsão de comer, não vai ter aquela vontade de abrir a geladeira fora de hora, não vai ficar pensando em comida, porque aquilo era uma necessidade que você tinha quando você precisava daquela defesa. Agora você já não precisa mais. Continua aí, Kátia. Desculpa interromper. Então, mas porque, na verdade, a obesidade, essa queixa de obesidade que tantas pessoas, né, sofrem com essa queixa, tem pessoas que ela é obesa, que ela tem um sobrepeso, mas ela está tudo ok. Ela cuida da saúde dela, ela se sente bem, ela se sente bonita. Gente, tudo bem. Nós estamos aqui para aquelas pessoas que não é bom, não é legal, para elas é um peso, para elas é uma dor, para ela é uma doença. Então, ou se ela está realmente com as taxas, com tudo desalinhado. Então, assim, uma vez que antes de você procurar um terapeuta, primeiro você vai no médico, faz todos os seus exames para ver as suas taxas, porque às vezes você está com uma deficiência de uma vitamina, com um distúrbio hormonal. Então, é bom você dar uma equilibrada, porque a terapia ela funciona muito quando a pessoa já foi em vários médicos e aquele fator não conseguiu resolver. Então, vem para a terapia, que provavelmente é uma prova de que é emocional e de que a terapia vai ter um efeito muito mais eficaz, né? Eficiente nesses casos. O primeiro fator que você sentiu lá, você já corre para terapia? Pode ser que resolva sim, mas quando a pessoa já foi em vários médicos, já fez vários tratamentos, já fez várias coisas e não conseguiu um bom resultado, geralmente tem um conflito emocional lá atrás, a gente vai buscar onde que é, e geralmente nesses casos você vai ter
um resultado muito positivo. Tem também um outro fator que eu não sei se, eu acho que já foi falado, mas eu vou falar, sobre o tipo de obesidade, porque tem pessoas que ela é obesa no corpo todo, né? Tem outras que ela acumula a gordura mais no abdômen, na região da barriga. Tem outras que acumula mais no braço. Então, isso tem a ver com o conflito, de acordo com que forma de que a pessoa foi ou abusada ou tocada de uma forma indevida lá em algum momento da sua vida, né? Geralmente, quando é no abdômen, são as mães muito preocupadas com os filhos. Então, o corpo, ele reage de uma forma de proteção. Porque se o conflito biológico é desproteção, é desvalorização, então ele quer proteger. Então, aonde que a mãe protege o filho? Na barriga. Então, às vezes, aquela mãe que tem um filho que está muito trabalho, ou ela tem muita preocupação com o filho, ela vai ter um abdômen muito mais estendido, porque ela tem, o corpo dela entende que ela gostaria que o filho tivesse dentro dela, né? É meio por aí, para vocês compreenderem um pouco como que funciona o corpo, né? Então, é tudo muito, muito interessante. E a ressignificação tem essa... Voltando para a ressignificação, tem esse sentido de concluir o efeito terapêutico, né? No caso, para que, a partir dali, a gente vai orientar, vai ver que aquele conflito específico olhado, ele já passou, já perdeu a força, já não faz mais sentido para a sua vida, e a partir dali é com o paciente levar adiante o compromisso de que ele é responsável por aquilo que ele vai, né, precisar fazer, os movimentos que ele precisa fazer. Às vezes ele vai precisar mudar a alimentação, sim, porque às vezes ele come de qualquer jeito, não come como se não houvesse amanhã, ou não tem discernimento. Então ele vai ser orientado, né? Ele vai buscar um nutricionista para ele ter uma alimentação mais adequada. Ele vai precisar, sim, fazer atividade física, porque todo mundo precisa, né? Não só obeso, mas é qualidade de vida. Nosso corpo, quanto mais ele é movimentado, melhor ele se desenvolve, né? Então, vai ser preciso, sim, fazer uma boa leitura de um bom livro, né? Que seja um trechinho, um capítulo, algumas páginas por dia. Vai ser preciso mudar, ter uma rotina diária de vida, uma boa qualidade de sono, né? Não é dormir de qualquer jeito, qualquer hora, acordar qualquer hora, enfim. Então, tudo isso são ingredientes para um bom resultado, né? Porque a gente está falando de vida, de qualidade de vida, de saúde natural, né? Então, isso tudo vai fazer com que você tenha um resultado que você nem, né, não encontrou ainda, né? Nos tratamentos que você já experimentou, né? Tantas dietas, tantas coisas e tudo isso. E nós temos uma experiência aqui também para falar, até para ser entendido como que funciona, porque às vezes é um conflito. Às vezes você tem um conflito há pouco tempo, às vezes você tem um conflito há muito tempo, né? E aí a gente tem aqui uma dinâmica do copo d'água. Será que né? vai dar tempo? Eu estou preocupada com o tempo. Acabando, eu não sei. Ah, não vai dar tempo, não? Então tá bom. Eu acho que não, sabe por quê? Acho que só tem 5 minutos. Vai cair a live, que depois de 1 hora cai, entendeu? Essa dinâmica é super importante. Mas fala, vamos embora. Antes de você falar da dinâmica, então, para a gente não cortar pela metade, eu só queria complementar que nós 3 somos terapeutas, a gente trabalha essa ressignificação. Quem quiser pode nos consultar, mandar uma mensagem direta. Eu, pessoalmente, sou, além de terapeuta, eu sou também coach de emagrecimento. Então, eu faço todo esse trabalho de continuação que a Kátia falou. É um processo mais longo, não é uma sessão, 2, 3, são várias sessões. Por quê? Porque, como ela falou, você a vida inteira adquiriu hábitos que não são saudáveis, né? Então, você precisa não só tratar o seu emocional, mas reeducar a sua vida, né? Você já está acostumado a fazer aquele tamanho de prato.
Então, você tem que aprender novos hábitos. Você já está acostumado a ter uma vida sedentária, então você tem que aprender a ter quais são as atividades legais que você pode fazer, que você pode fazer em casa. Então, é uma coisa bem completa, bem legal. E a gente trata o emocional e depois eu, pessoalmente, posso fazer também esse outro trabalho para quem tem interesse, né? E é bom a gente dar logo a frase do final do sorteio, e aí, sobrando tempo, a gente continua falando, e se cair, caiu, porque aí deu 1 hora. Tá bom? Topado? Qual é o resto da frase, gente? Como é que é? É você que tem. Eu não ouvi. A Tatiana, você falou a parte do meio? Tatiana? Falou, Tatiana? Porque... Tatiana? Oi. Você falou a tua parte Você da falou frase? Não. Era pra Tânia passar a segunda parte. Ah, tá. Agora foi eu vou quando dar a você segunda caiu. e a terceira de uma vez, tá? Então, quem ouviu a Ih, primeira, o pessoal do meio já veio. a gente está sorteando uma sessão de terapia completa para um sintoma, pode ser a obesidade. Anota aí, o resto da frase é: de forma definitiva, trate a sua causa emocional. De forma definitiva, vírgula, trate a sua causa emocional. Então, a primeira pessoa que escrever tudo que a gente falou, você vai ganhar essa sessão. Então, fica ligada aí. Vamos ver se alguém anotou. Enquanto a gente espera o pessoal responder, a gente vai falar um pouco, então, dessas... Pode contar aí, Kátia. O pessoal não escreveu ainda. Eu também agradeço, né, a todo mundo que esteve conosco, né? E que nós atendemos, né, online. A Tatiana também, né, Tati? Sim. E que quem precisar de algum esclarecimento, de um atendimento, entre em contato comigo, né? E que eu estava falando sobre a dinâmica do copo d'água, é que a gente pega um copo d'água e vocês imaginam quanto pesa esse copo d'água, né? Quem pode saber quanto que pesa um copo d'água? Escreve aí nos comentários. Vocês acham que pesa 1 quilo um copo d'água? Quanto que pode pesar um copo Peso. d'água? Opa, alguém botou aqui a frase. Botou? Botou. Vê se tá certo. Luciene, então, para cuidar da sua obesidade da forma definitiva, trate a sua... Mas esse é o final. Faltou o começo, Luciene. Ah, não. Quem tá com começo? Eu acho que ela botou a frase toda mesmo. Para cuidar da sua Vê aí, obesidade de forma definitiva. Parabéns, Luciene! É isso mesmo. Para cuidar da sua obesidade de forma definitiva, trate da sua causa emocional. Luciene ganhou. Então, Luciene, muito bem. Parabéns, Lucilene. Entre em contato conosco, porque a gente não tem como gravar o seu endereço, mas você pode procurar a mim, né, no @VivaBemVaMelhor, ou a Tatiana. Aliás, Tatiana e Kátia, coloca aí nos comentários o teu endereço para ficar nos comentários e ficar meio gravado para o pessoal também procurar vocês. Parabéns, Luciene. Então, vamos lá. Quem sabe quanto que pesa um copo d'água? Então, nesse caso, não importa, né? Quanto que pesa esse copo d'água, né? Tudo depende do tempo que eu vou ficar segurando ele. Esse copo d'água simboliza, né, um conflito emocional, né? Se eu vou segurar ele por 1 minuto, tudo bem, tá fácil, né? Se eu seguro ele por algumas horas, já vai começar a dar um pouco de cãibra aqui, né? O braço vai começar a doer. Aí, se eu vou segurar ele o dia inteiro, meu braço vai ficar paralisado, né? Então, nós somos convidados, né, a colocar o copo na mesa, né? Para que ele não pese, né?
Quanto mais Então, tempo a gente demora para cuidar do nosso problema emocional, pior ele fica, né? Ele vai acumulando, vai aumentando os seus efeitos a ponto de que as consequências ficam piores, né? Por isso que é super importante a gente se preocupar com o nosso lado emocional, né? Muito legal essa comparação com o copo d'água, né? Porque quem não consegue segurar um copo d'água, né? Todo mundo consegue, né? Mas se você ficar parado, né? Igual o pessoal da BBB, né? Que fica lá 1 hora, um dia, 24 horas sem poder ir ao banheiro, numa posição estática, aquilo é muito sofrimento. Exatamente. Então, a nossa vida é mais ou menos isso, né? A gente fica anos e anos e anos com o mesmo padrão de resposta para um determinado tipo de situação que nos agride, né? É uma raiva contida, é uma sensação de inferioridade, é uma sensação de se diminuir. E isso, cada vez que você sente aquela sensação, você, lembrando da Candace Pert, você está agredindo seu corpo. Então, aquilo vai agredindo, aquilo vai agredindo, aquilo vai agredindo. Daquela maneira que com o tempo, aquilo pode acabar trazendo problemas sérios, né? Doenças graves, tá? Doenças que ninguém quer ter. E é tudo consequência. Vamos definir uma coisa. Se você teve uma intoxicação ou se você sofreu um trauma, não tem nada a ver com o emocional, tá? É muito importante a gente se lembrar disso, né? Vamos supor, você consumiu alguma coisa, cheirou alguma coisa, aquilo é tóxico, aquilo vai te fazer mal. Agora, se você caiu, se você bateu com o carro, se você levou um tombo, quebrou a perna, é um trauma, aquilo não tem nada a ver com o emocional. Agora, se você começa a ficar obesa, tem diabetes, tá com dor no fígado, tem uma artrite, aí você já tem que começar a procurar a sua causa emocional, tá? Você hoje tem uma causa física, mas a origem dela é emocional, né? E é isso que nós três aqui presentes a gente faz, a gente se preocupa com isso, a gente te cuida para poder te ajudar a encontrar essa causa e você então continuar a sua vida de uma forma saudável, eliminando aquele sintoma, aquele conflito, ressignificando aquele conflito. Interessante que a live não caiu ainda, né? Tá quase caindo a bateria aqui. E aí, Tati? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus e a cada uma de vocês e a todo mundo que ficou aqui conosco, né, por esse bate-papo, por esse momento de que estamos assim, colocando, né, trazendo esse tema, trazendo essa nova forma de fazer terapia, né, de cuidar da saúde de uma forma tão linda, né, de forma natural, tem sim, né, o emocional, o nosso corpo está o tempo todo falando conosco, mas nós precisamos saber fazer essa leitura, né? Ouvir, né? Exato. Qual a linguagem do nosso corpo, né? Perfeito. E que nós possamos buscar cada vez mais o autoconhecimento, dar ouvido, sim, às nossas emoções, porque se a gente não se ouve, não se ama, não vamos esperar muito do outro, do próximo, né? Porque o outro só vai nos amar, nos dar aquilo que primeiro nós nos damos, né? Uhum. Então, nos amar, nos respeitar, né? Para que a gente possa amar e respeitar o próximo, tá? Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Tatiana, Ai, quer meninas, falar que alguma noite coisa? maravilhosa. Eu agradeço a Deus também pela vida de todas as pessoas que vieram aqui até o finalzinho da live, pelas minhas amigas também, pela gente estar compartilhando conhecimento, né? Na verdade é isso, né? Mostrar ao mundo uma nova maneira de ver, de olhar para a sua doença, para a sua situação e se amar, unicamente se amar da forma que é e gerar aí novas mudanças, novos olhares e irradiar para o mundo, né? Mostrando de fato para que a gente veio. E quero parabenizar a Lucilene também. Meus parabéns, tá bom? Por você ter ganhado, por você ter se empenhado em colocar, em escrever cada pedacinho da nossa palavra-chave. Parabéns, viu? Vai fazer muito, espero que faça muito sentido para você e que você realmente olhe para esse lado que talvez
você queira tratar. Não sabemos qual é, mas você sabe. Então, boa noite para todo mundo. E ó, tem mais live, né? Isso, Tânia? É isso, gente. Na jornada da autocura continua terça que vem, 19 horas. Vamos falar sobre ansiedade, um assunto super importante até para quem se preocupa com a obesidade. Então, terça-feira, não deixe de estar aqui presente conosco. Ficamos super felizes com a presença de todas vocês, todos vocês, e espero que a gente tenha realmente contribuído com conhecimentos novos para vocês, para que você possa mudar a sua postura de vida, se dedicar a si mesma e fazer com que a sua vida se transforme para melhor, com certeza para melhor. Quando nós mudamos a nossa vida, a gente muda a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Então, a gente cria todo um ambiente mais saudável, um ambiente mais feliz. Então, recomendo que todo mundo que está aqui presente realmente se dedique a isso. E a gente está aqui para ajudar cada uma de vocês. Estamos aqui, cada um de vocês também, estamos aqui presentes terças e quintas na live desse programa do Jornada da Autocura. Super obrigada por todos, por todas. Obrigada, Kátia. Obrigada, Tatiana. Perfeita a participação de vocês, super rica, e acredito que todo mundo também tenha gostado. Gratidão. Gratidão, viu? Beijão para todos vocês. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.